Ringing in the new year with a new threat, saying that he always has a nuclear button on his desk. Alguns documentários mostraram muito mais do que deveriam e acabaram sendo proibidos. Outros tiveram cenas tão perturbadoras que muitas pessoas abandonaram a sessão do cinema na metade do filme. Mas o que seria tão controverso a ponto de ser escondido dos olhos humanos? Neste vídeo, vou mostrar documentários que foram proibidos por revelar os lados mais sombrios da humanidade. O documentário que enganou a Coreia do Norte. Imagine entrar no país mais fechado do mundo com uma missão quase impossível: gravar um documentário sobre a vida perfeita de uma família comum, sob o regime de Kim Jong-un. O governo norte-coreano deu autorização, mas com uma condição: eles escolheriam os cenários e ditariam cada fala dos personagens. Parecia o plano perfeito para criar um filme de propaganda que enganaria o mundo todo. Mas o diretor Виталий Менский tinha um plano diferente. И мне было очень важно в этом разобраться, понять, как вообще может существовать человек, которого лишают свободы. Para entender o risco que ele correu, a gente precisa lembrar que a Coreia do Norte funciona como um teatro gigante, onde a imagem é tudo e a manipulação é a única lei. Lá, quem discorda do governo ou tenta fugir é punido com uma crueldade extrema. Existe uma regra absurda que condena até 3 gerações da mesma família por causa de uma atitude de uma única pessoa. Ou seja, se você tentar escapar, seus pais e seus filhos podem pagar o preço por você. O destino para quem desafia o sistema é o isolamento total ou campos de trabalho forçado. Um exemplo real e muito triste foi o do estudante americano Otto Warmbier. Ao viajar para lá, ele tentou levar um cartaz de propaganda de um hotel como lembrança. Por causa desse gesto simples, que o governo tratou como um crime gravíssimo, ele foi condenado a 15 anos de trabalhos forçados. Please save my life. Ele só foi devolvido aos Estados Unidos em estado vegetativo e morreu poucos dias depois. Era nesse nível de tensão que a equipe de filmagem trabalhava. Eles fingiam obedecer a cada ordem das autoridades, enquanto a câmera capturava escondido o que ninguém deveria ver. O foco do filme é a pequena Jin-mi, uma menina de 8 anos que está sendo preparada para servir ao regime. O governo escolheu a casa dela e até mudou o emprego dos pais para parecerem mais bem-sucedidos do que eram na verdade. O que os fiscais do governo não perceberam é que o diretor nunca desligava a câmera entre as cenas. Em uma parte do documentário, vemos um jantar com uma mesa cheia de comida e a família sorridente. Só que aquela imagem era uma mentira total. Segundos antes de começar a gravar, os oficiais do governo apareciam ensaiando a mãe de Jin-mi, mandando ela elogiar a comida de um jeito específico. Em um país onde milhões passam fome de verdade, aquela mesa farta era apenas um cenário montado para as câmeras. Essa manipulação vai além da comida, ela invade as escolas. O filme mostra que os professores não ensinam matemática comum, mas sim a adorar o ditador, ensinando as crianças a odiarem os inimigos e amarem Kim Jong-un mais do que os próprios pais. É uma lavagem cerebral filmada em tempo real. O momento mais forte acontece bem no final. Pedem para Jin-mi recitar um poema sobre como ela é feliz vivendo na Coreia do Norte. Mas ela começa a chorar sem parar. E não é um choro de emoção pelo país, é o choro de uma criança exausta de mentir e de ser usada como um boneco humano. Quando perguntam o que ela sente, ela simplesmente não sabe o que falar. 울지 마요. 대신 좋은 것 대해서 생각해봐요. 좋은 거. 잘 모릅니다. Naquele lugar, as pessoas perdem até o direito de ter sentimentos que não sejam autorizados pelo governo. A estratégia do diretor foi brilhante. Ele fingiu que era um aliado. Todas as noites, ele mostrava cenas bonitinhas para os sensores, fazendo eles acreditarem que tinham um controle. Mas por baixo dos panos, a equipe escondia os cartões de memória reais e mandava o material para fora do país antes mesmo de terminar de filmar. O impacto do filme foi tão grande que o governo da Coreia do Norte tentou apagar o documentário da história. Eles enviaram cartas oficiais exigindo que a Rússia
proibisse a exibição e destruísse todas as cópias, chamando o trabalho de Vitaly Mensky de uma insensatez, que prejudicava a diplomacia entre os dois países. O próprio Mensky passou a ser vigiado de perto e sofreu ameaças diretas. O regime norte-coreano não perdoou a traição de quem eles achavam ser um aliado. Enquanto isso, a família da pequena Zinmi foi usada em uma contra-propaganda agressiva. O governo deu cargos melhores aos pais dela e forçou a menina a aparecer em eventos públicos sorrindo, tentando provar que o choro capturado no filme era mentira. Mas o estrago já estava feito. A Coreia do Norte não conseguiu esconder esse lado obscuro. Someone had told me there's this cult and they'll make anything possible in your life. O próximo documentário não foi proibido por mostrar violência ou cenas gráficas. Ele se tornou extremamente controverso por algo muito mais delicado: expor os bastidores de uma das organizações religiosas mais poderosas e misteriosas do mundo. O documentário que desafiou a elite de Hollywood. Durante décadas, Hollywood conviveu com uma organização cercada de mistério, e muitas das pessoas que saíram de lá começaram a contar histórias bastante perturbadoras. Foi justamente essa curiosidade que levou à criação de um dos documentários investigativos mais controversos da última década. Produzido pela HBO, o documentário investiga a história e as práticas internas da Scientologia, fundada pelo escritor de ficção científica Ron Hubbard. Desde o início, a religião foi cercada de mistérios. Muitos de seus ensinamentos só são revelados após anos dentro da organização, então muitas das coisas que existem lá são um mistério para nós. A base da Scientologia está na ideia de que cada ser humano é um Thetan, uma entidade espiritual imortal que viveu inúmeras vidas anteriores. Segundo a doutrina, traumas acumulados ao longo dessas vidas ficam registrados na mente como engrams, que impedem a pessoa de atingir seu verdadeiro potencial espiritual. A promessa da Scientologia é remover esses bloqueios espirituais através de um processo chamado auditing, uma espécie de aconselhamento espiritual feito com um aparelho chamado A-Matter, que supostamente ajuda a localizar memórias traumáticas ocultas. Mas o documentário sugere que o verdadeiro poder da Scientologia talvez não esteja apenas na sua doutrina, e sim na enorme rede de influência que ela construiu ao longo das décadas, especialmente em Hollywood. Uma das estratégias mais claras da organização sempre foi recrutar celebridades. A lógica é simples: se pessoas famosas acreditassem na religião, o público também passaria a levá-la mais a sério. E nenhum nome representa melhor isso do que Tom Cruise. Ele entrou para a Scientologia no final dos anos 80, e rapidamente se tornou o membro mais famoso da organização. Durante anos, Cruise apareceu em entrevistas defendendo a Scientologia e afirmando que ela havia transformado sua vida. It's something that has helped me incredibly in my life. Yeah. And I've been a Scientologist for over 30 years, and it's something that, as you know, without it, I wouldn't be where I am. Yeah. You know, so it's a beautiful religion, and I'm very proud. Muitas pessoas até mesmo comentam que a igreja tem uma técnica especial para torná-lo mais jovem. No começo dos anos 2000, porém, o comportamento público de Tom Cruise começou a chamar a atenção. Em entrevistas e aparições públicas, ele demonstrava um entusiasmo extremamente intenso quando falava sobre Scientologia, e chegou a afirmar que a religião poderia ajudar a resolver problemas da humanidade. So it's our responsibility to educate, create the new reality. You know, we have that responsibility to say, hey, this is the way it should be done. Na mesma época, Cruise também criticou publicamente medicamentos psiquiátricos e entrou em discussões com especialistas da área, defendendo posições alinhadas com as crenças da igreja sobre saúde mental. You see, here's the problem. You don't know the history of psychiatry. I do. Aren't there examples, and might not Brooke Shields be an example of someone who benefited from one of those drugs? All it does is mask the problem, Matt. And if you understand the history of it, it masks the problem. That's what it does. Esses episódios aumentaram ainda mais a curiosidade do público sobre a influência da Scientologia em Hollywood. O documentário então apresenta outra figura central da organização, David Miscavige, o líder da Scientologia desde a morte do líder anterior, que era um escritor de ficção científica. Ex-membros entrevistados no filme afirmam que a estrutura da igreja funciona de forma extremamente rígida e hierárquica, com forte controle interno sobre seus integrantes. O documentário também destaca a relação próxima entre o líder atual e Tom Cruise, que participa frequentemente de eventos importantes da organização. Thank you. Welcome to church. Antes mesmo de ser lançado,
Going Clear já estava cercado de polêmicas. You call me up a couple of times, you say, well, take some medication for the mind. I'm supposed to take medication for if I have some bodily injury, not for the mind. My mind is perfect. Um governo ditatorial sendo carrasco não é surpresa para ninguém, mas o próximo documentário revela os maiores horrores que aconteceram dentro de um hospital psiquiátrico nos Estados Unidos. O documentário que os Estados Unidos tentaram esconder. Originalmente, o governo de Massachusetts deu autorização total para o diretor Wiseman filmar dentro do hospital de Bridgewater. As autoridades acreditavam que a obra seria uma vitrine para a eficiência das instituições americanas na década de 60. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. O que o diretor entregou foi um registro técnico que fez o governo entrar em pânico. Wiseman utilizou o estilo do cinema direto, o que significa que o documentário não possui narrador, não tem entrevistas e não segue um roteiro pré-definido. O foco era simplesmente registrar a forma cruel e desumana como os detentos eram tratados. A câmera captura interações brutas entre guardas e pacientes, sem qualquer filtro ou trilha sonora para suavizar o que estamos vendo. Essa ausência de narração foi justamente o que mais incomodou o governo. Não havia ninguém para explicar ou tentar justificar as cenas de negligência. Naquela época, os Estados Unidos passavam por uma fase de autoafirmação, como nação bonzinha no pós-guerra. Mas essa lente documental sem edições provou que a realidade era muito mais sombria. A obra, que dura pouco mais de 80 minutos, deixa que o silêncio e o tratamento degradante falem por si só. Uma cena específica, capturada justamente por essa câmera que apenas observa, resume o nível de injustiça da instituição. Nela, vemos um homem que foi internado contra a vontade por questões emocionais. Ele fala com uma propriedade e uma lucidez que deixam qualquer espectador intrigado. Ele parece perfeitamente consciente e coerente, mas o sistema o trata como alguém instável. Só que dentro daquelas paredes, a lógica não fazia sentido. Enquanto o homem expõe seus argumentos, o psiquiatra apenas o ignora, usando o diagnóstico médico para anular a sanidade de alguém que claramente não deveria estar ali. I am using your words. You looked at me and you tell me I'm a schizophrenic paranoia. Right? How do you know? Because I speak well. Because I stand up for what I think. Because you get the psychological testings, you get. I did, such as a test which asks me how many times I go. Wait a minute, Doc. A test which asks me how many times do I go to the toilet? Do I believe in God? I mean, how ridiculous can you get? E a manipulação não parava na ciência, ela avançava para a fé. O documentário registra como a religião era usada para acalmar os detentos e reforçar a autoridade da instituição. Em um momento perturbador, um padre benze os homens e afirma que o sofrimento deles é vontade de Deus. É uma distorção religiosa usada para pacificar pessoas abusadas, ignorando até preceitos bíblicos que dizem que o mal não vem do divino. Naquele lugar, a negligência era mascarada de destino. A reação do Estado ao ver cenas de homens sendo alimentados à força por tubos ou mantidos nus em celas imundas foi imediata e agressiva. O governo de Massachusetts levou o caso aos tribunais e conseguiu banir o documentário, sob a desculpa de proteger a privacidade dos detentos. Tiricut Follies ficou proibido para o público geral por exatos 24 anos. Durante quase 3 décadas, as únicas pessoas autorizadas a assisti-lo eram advogados e estudantes de medicina, mediante ordem judicial. A proibição só caiu em 1991, quando a justiça finalmente admitiu que o interesse público era mais importante que o segredo do Estado. A repercussão, no entanto, foi muito além dos tribunais. As poucas pessoas que conseguiram assistir ao filme antes da proibição saíram das sessões em estado de choque e revolta. A opinião pública começou a questionar como o país que pregava a democracia no exterior podia manter verdadeiros campos de concentração em seu solo. Para tentar conter o estrago na imagem da nação, a desculpa oficial foi de que Bridgewater era uma exceção e que o filme era uma representação distorcida da realidade. Embora o governo tenha tentado silenciar a obra, o escândalo forçou o fechamento de várias alas do hospital e acelerou mudanças nas leis dos direitos dos pacientes psiquiátricos nos Estados Unidos. Mesmo assim, para muitos, ficou a cicatriz de que a nação santinha só agiu quando foi exposta ao mundo. A verdade sobre Bridgewater foi enterrada por décadas, mas as imagens de Wiseman garantiram que ela nunca fosse esquecida.
But I do want to say that we try to do the story legally. There it is. A little town with a really big secret. Esse próximo documentário foi proibido por mostrar um lado bilionário e obscuro do Japão. A caça cruel que chocou o mundo inteiro. Hoje, o Japão é visto mundialmente como um exemplo de civilidade, educação e tecnologia de ponta. Para a maioria das pessoas, o país representa o ápice do desenvolvimento humano. Mas como qualquer nação, o Japão também possui costumes que dividem opiniões. Por trás dessa imagem de modernidade, existe uma atividade específica em uma pequena vila chamada Taiji, que, embora fosse um costume local, permaneceu pouco conhecida fora do país por décadas. We eat cows, pigs, chickens and other animals. Some eat dogs, and different countries have food cultures of their own. I wanted to find out why this documentary focused solely on dolphins. Para entender o contexto dessa vila, precisamos voltar ao fim da Segunda Guerra Mundial. Naquela época, o Japão estava devastado e a população enfrentava uma fome extrema. Foi a carne de baleia e de golfinho que serviu como a principal fonte de proteína para salvar milhões de japoneses da morte. Por causa disso, para muitos moradores locais, esse método de pesca não é visto como crueldade, mas como um símbolo de sobrevivência e gratidão histórica. O documentário The Cove decidiu investigar como essa atividade funciona nos dias de hoje. É importante dizer que o filme não acusa o Japão como nação. O foco está especificamente nas autoridades locais de Taiji e na indústria que mantém a tradição viva. Para conseguir as imagens, a equipe agiu de forma clandestina, instalando câmeras escondidas em pedras falsas para registrar o que acontecia na Bahia. O que as câmeras revelaram trouxe à tona um debate ético complexo. As imagens mostram golfinhos sendo encurralados em uma área isolada. O documentário argumenta que hoje, o motor dessa operação não é mais a necessidade alimentar do pós-guerra, mas sim o mercado bilionário de entretenimento. Os animais esteticamente perfeitos são selecionados para serem vendidos a parques temáticos ao redor do mundo, por valores que chegam a $150 mil. Já os animais que restam são abatidos, e a água da baía se torna vermelha em questão de minutos. O impacto dessas imagens gerou uma forte reação global, mas também uma grande controvérsia no Japão. Muitos japoneses sentiram que a obra foi injusta. A crítica é que o filme retrata o costume como bárbaro, sem dar espaço para a perspectiva econômica dos pescadores locais, que dependem desse sustento há gerações. Para os moradores de Taiji, o filme foi visto como um ataque cultural, que reforça estereótipos ocidentais, ignorando a realidade da economia regional. Embora o documentário nunca tenha sido oficialmente proibido pelo governo, ele enfrentou uma pressão enorme. Cinemas que tentaram exibir a obra sofreram ameaças de grupos nacionalistas, e diversas sessões foram canceladas por questões de segurança. O caso de Taiji mostra que, às vezes, o que um lado vê como um segredo vergonhoso, o outro defende como um pilar de sua própria história. In the end, if you publish the source material, I will likely be immediately implicated. I ask only that you ensure this information makes it home to the American public. Thank you and be careful. Citizen 4. Esse próximo documentário foi proibido por expor que milhões de pessoas estão sendo espionadas. O programador que enfrentou os Estados Unidos. Enquanto o mundo seguia sua rotina normal em 2013, um documentário estava sendo gravado em segredo absoluto dentro de um quarto de hotel em Hong Kong. O filme se chama Quarto Cidadão. Diferente de outras produções que reconstroem o passado, este registro captura o exato momento em que a história mudou. CNN breaking news. An explosive new report is reigniting the concerns that your privacy is being violated to protect America's security. It reveals a court order giving the National Security Agency blanket access to millions of Verizon customers' records on a daily basis. Nele, vemos a diretora Laura e o jornalista Glenn Greenwald diante de um jovem que estava prestes a entregar provas de que o governo dos Estados Unidos monitorava em massa as comunicações de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Aquele jovem era Edward Snowden. Nascido em 1983, Snowden cresceu em uma família com raízes profundas no governo americano, cercada por um ambiente de forte patriotismo. Ele nunca foi um gênio acadêmico nos moldes tradicionais, era um autodidata em tecnologia, extremamente habilidoso em redes e segurança digital. O patriotismo de Snowden o levou a tentar servir o país logo após o 11 de setembro. Ele chegou a se alistar no exército, mas
mas foi dispensado após sofrer uma lesão. Foi então que ele encontrou seu caminho para a inteligência, usando suas habilidades técnicas para trabalhar na CIA, na NSA e em empresas terceirizadas de defesa. Naquela época, Snowden fazia parte do sistema e acreditava na missão de proteger o Estado. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Trabalhando no coração da infraestrutura da NSA, Snowden teve acesso a programas que iam muito além de monitorar terroristas. Ele percebeu que após o 11 de setembro, os Estados Unidos expandiram a vigilância para coletar registros telefônicos, e-mails e dados de localização de milhões de cidadãos comuns, e até de líderes estrangeiros. Essential to national security and not a dramatic overreach in terms of personal privacy. It's difficult, Matt, because as Peter was pointing out, overnight we had an extraordinary late night, close to midnight, announcement and a declassification from the Director of National Intelligence. They are scrambling. The administration's already supported strongly by leaders in both parties from the intelligence committees. A virada aconteceu quando ele concluiu que aquela coleta sistemática violava a Constituição que ele jurou proteger. Ele começou então a reunir provas secretas. Foi nesse ponto que ele contatou Laura, sob o codinome de Quarto Cidadão. A escolha de Hong Kong como ponto de encontro não foi por acaso. Era um local com relativa autonomia e uma forte tradição de liberdade de imprensa, longe do alcance imediato da jurisdição americana. O documentário foca nesses 8 dias de confinamento no hotel. A câmera registra a tensão constante. Snowden aparece explicando como a NSA opera e como a tecnologia de espionagem é onipresente. As of fiscal year 2011, they could monitor 1 billion telephone or internet sessions simultaneously per one of these devices. And they could collect at the rate of about 125 gigabytes a second. Which is a terribly bit. That's just each one of these devices. That's for each one of these, yeah. Em um momento marcante no quarto, ele usa um telefone comum de fio para demonstrar como é fácil interceptar conversas, mesmo com aparelhos que parecem desligados. All the time, even when the receiver's down. So, as long as it's plugged in, it can be listening on you. And I hadn't even considered that earlier, but yeah. Okay. There are so many ways this could be. Everything that's in here is pretty much going to be on the public record at some point. We should operate on that. Yeah, I think so. Enquanto os documentos eram analisados para publicação, Snowden mantinha uma calma quase perturbadora, embora estivesse consciente das consequências. Ele relata no filme a retaliação que esperava sofrer do governo, sabendo que, ao apertar o botão de envio, perderia sua carreira, seu país e sua liberdade. As revelações começaram a ser publicadas pelo jornal The Guardian e pelo Washington Post, enquanto eles ainda estavam no hotel. A partir dali, a vida de Snowden virou um caos logístico e jurídico. O filme registra até o momento em que advogados de direitos humanos tentam buscar apoio internacional, mencionando a possibilidade de ajuda da ONU para garantir a segurança dele. Hey, Robert. Hi, I'm the client. Pretty good. I'm doing well. Okay, I just met with the head of the UNHCR here in Hong Kong, and they're aware that you're raising the protection you're entitled to under the UNHCR, and they would like you to come in with us. Okay. A repercussão na mídia foi imediata e agressiva. O governo dos Estados Unidos cancelou o passaporte de Snowden sob a lei de espionagem, que deixou preso na zona de trânsito do aeroporto de Moscou por semanas. Sem outras opções de asilo seguro, ele acabou recebendo proteção da Rússia, onde vive desde 2013 e recebeu cidadania em 2022. Sobre a proibição, o caso desse documentário foi uma quebra de braço nos bastidores. O governo americano nunca baniu formalmente o filme de chegar aos cinemas, mas tentou confiscar o material bruto durante a produção. Laura precisou editar o documentário na Alemanha para garantir que os arquivos não fossem apreendidos. O filme acabou ganhando o Oscar de melhor documentário, validando a importância histórica do vazamento. Até hoje, a imagem de Snowden permanece dividida. Para uma parte do mundo, ele é um herói de transparência. Para o governo que ele serviu, é um traidor que expôs métodos sensíveis de inteligência. Alguns desses documentários foram proibidos por mostrar violência extrema. Outros foram censurados por expor abusos que governos e instituições preferiam esconder. Mas todos eles têm algo em comum: revelaram verdades que muita gente não queria que o público visse. E talvez seja justamente por isso que eles se tornaram tão controversos,
porque às vezes o que realmente assusta não é a violência nas imagens, é perceber que tudo aquilo aconteceu de verdade.